Bom, nessa aula nós vamos falar sobre as opções aí do Word salvar e salvar como. Acredito que a maioria das pessoas já conheçam, mas eu acho que vale a pena a gente perder uns minutinhos aqui para falar a respeito. Bom, em primeiro lugar, salvar o arquivo é muito importante, principalmente quando é um arquivo grande, quando é um arquivo importante. Então a gente deve sempre salvar os arquivos para evitar aí de dar um problema no computador e você perder seu documento. Bom, eu estou aqui com o documento em branco, vou criar aqui um texto aleatório, como nós vimos lá na nossa aula de criação de textos aleatórios. E vamos simular que isso aqui é o nosso texto e a gente quer salvar esse documento. Então, no menu arquivo, eu tenho duas opções, a opção salvar e a opção salvar como. Mas qual que é a diferença dessas duas opções? Muita gente não sabe, tá? Mas é muito simples. Salvar. O salvar a gente vai utilizar quando a gente tem um documento que já foi salvo alguma vez. Se você já salvou o documento, se ele já está gravado em uma determinada pasta com um determinado nome, a opção que você vai usar é salvar e ele vai simplesmente atualizar aquele documento. Já o salvar como, quando a gente usa a opção salvar como, o Word vai perguntar para a gente qual que é o nome que você vai dar para esse arquivo, qual local que você vai salvar esse arquivo. Então, se eu clico aqui no salvar como, eu vou ter que mostrar para ele onde você quer salvar esse arquivo. Então, eu vou procurar aqui e vou definir que eu quero salvar aqui na minha pastinha, por exemplo, documentos. Ok? Vou ter que dar um nome para esse vídeo, desculpa, para esse texto. Vou chamar aqui de aula de Word. E se eu verificar aqui o tipo, ele vai me mostrar que eu estou salvando como documento do Word. Esse documento do Word ele salva com uma extensão docx, que é o padrão aí de tipo de arquivo do Word. Além do docx, a gente tem vários outros tipos aqui de extensão, né? Inclusive entre elas o PDF, que nós vamos ver um pouco mais para frente. E eu tenho também, por exemplo, como gravar como um documento do Word 97/2003, que são versões bem antigas do Word. Pouca gente usa, mas existe gente que ainda usa versão 97/2003. E se a pessoa tem essa versão, para ela conseguir abrir seu documento, você teria que salvar como 97/2003. Mas como nós já estamos na versão 2019, dificilmente alguém vai ter essa versão antiga, tá? Mas existe a possibilidade. No nosso caso aqui, como padrão, a gente sempre vai deixar no documento do Word e vai gravar como docx. Coloquei o nome, posso clicar em salvar. Ok, meu documento está salvo através da função salvar como. A partir daí, se eu fizesse alguma alteração nesse documento, né, se eu criasse um parágrafo novo aqui, este é um teste, e quisesse salvar agora, aí sim seria apenas a opção salvar, porque esse documento já foi salvo, já tem um nome e eu vou apenas atualizá-lo. Então essa pequena diferença aí para salvar e salvar como, um você simplesmente atualiza, no outro não, você está gravando a primeira vez, você vai definir onde salvar, com qual nome salvar e se quiser o tipo de arquivo que salvar. Beleza? Uma aula bem simples, mas eu acho que é bastante interessante. Um abraço e até a próxima aula.